dia 5 de janeiro de 2022, são 13 horas e 6 minutos, em Franca, São Paulo, 24 graus, com pancadas de chuva. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura da obra Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é uma obra da editora Dufour, trazida pelo espírito Hermance Dufour e psicografia de Vanderlei S. de Oliveira. Lírios de Esperança é um livro da série Atitudes de Amor. A editora apresenta o seguinte: conheça a história de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso de ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes da Divina Providência. Essa é uma nota da editora. Maria Modesto Cravo, prefaciando a obra Lírios de Esperança, diz o seguinte: ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermance Dufour abdica da visão derrotista de falência, queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmos, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Nós estamos agora no capítulo 20, intitulado Segundo Andar. Eu vou retornar no capítulo anterior um pouquinho para que dê sequência, para que fique mais fácil entender a sequência do capítulo. O Senhor sabia que ela me diria aquelas coisas, por isso o Senhor me deixou lá, doutor Inácio. Sabia, Marcondes, que ela lhe diria algo. Por que não disse o Senhor mesmo? Porque Deus tem mecanismos mais sábios que a minha impulsividade, Marcondes. Pela boca de Jandira, muitas verdades necessárias são ditas ao seu modo. Mesmo no torvelínio da insanidade, surgem raios de lucidez que expressam a sabedoria do Pai em sua obra magnânima. Veja que você já não é o mesmo depois deste contato. Quem diria que uma paciente psiquiátrica seria a médium das suas necessidades, Marcondes? Verdade, doutor. Concordo. Que magnífico. Um médium equilibrado, Marcondes, lhe diria o mesmo. Naturalmente, de outra maneira.
que não seria um desses para me orientar, doutor? Temos, Marcondes, mas estão muito ocupados para isto. Portanto, nada mais justo que buscar os que precisam. Jandira precisa muito de alguém para passear nesses jardins, conversar. Leia o Evangelho para ela, Marcondes. Eu? Doutor? Sim, você poderia, Marcondes. A pergunta que não quer calar é o seguinte: você quer? Você aceita esse encargo, meu filho? Tenho medo, doutor. Tenho medo. Ótimo, Marcondes. Que ótimo. É sinal de responsabilidade, meu filho. Pelo menos nesse caso. Você começa hoje mesmo, à tarde. Assim, doutor, já estamos aguardando alguém para este encargo há muito tempo, meu filho. Jandira já está aqui há quase um ano e tem sido muito bem assistida. Todavia, se lhe dermos tempo, atenção. Está bem, doutor Inácio, está bem, conte comigo. A propósito, doutor, apenas uma pergunta. Terei que buscá-la naquela ala, lá no subsolo. Você está com medo. Ah, foi traumático para mim, doutor. Nunca pensei em uma casa do Cristo desta maneira, deste jeito. Arrumarei alguém para trazê-la aqui. Estou muito disposto, doutor. Excelente, meu filho. Eu senti a sua sinceridade. Está com medo, Marcondes? Foi traumático para mim, doutor. Nunca pensei que haveria uma casa do Cristo nestas condições. Desta maneira. Arrumarei alguém para trazê-la até aqui. Estou muito disposto, doutor. Excelente, senti a sua sinceridade. Só espero que não vire Pinóquio. Não entendi, doutor. Pinóquio. Eu espero que não passe a adorar as mentiras de Jandira. Ah, que bom vê-lo neste humor, doutor. Está se sentindo melhor? Marcondes, quem é o doutor aqui sou eu. Pare de perguntar e vamos ao trabalho, meu filho. Você vai visitar Jandira e diga que acredita. Diga que acredita em tudo. Depois, no iniciar da noite, procure o professor no segundo andar. Ele o espera para outras lições. Felicita-me vê-lo com um novo humor. Contudo, mantenha vigilância. Vigilância sobre as suas emoções.
Está bem, doutor. Está bem, farei isto. Segundo andar. Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Naquele mesmo dia, às 18 horas, o ex-dirigente goiano Marcondes chegou ao segundo andar. Era uma enfermaria coletiva. Em tudo havia ordem. Tudo traduzia ordem. O professor já esperava Marcondes e lhe fez uma saudação. Há quantos dias não o vejo, bondoso amigo? Lembrei-me muito do senhor, professor. Realmente, há semanas não o vejo. Incrível o tamanho desse hospital. Nem tão grande assim. É um hospital. É trabalho. Venha, vamos à minha sala. Conversaremos um pouco. Acomodados, iniciaram um debate esclarecedor sobre as enfermarias do segundo andar. Aqui estamos, em sua maioria, quadros de arrependimento tardio. Consciência cobrando os atos praticados do professor. Nem sempre, Marcondes, dialogar com nossos irmãos, dialogando com os nossos irmãos, perceberá que a queixa generalizada refere-se ao que deixaram de fazer. Arrependidos pelo que não fizeram, exatamente. Em outras palavras, negligentes. Então vejo que mais de uma vez encontro-me onde preciso. Todos nós nos encontramos aqui por necessidade. Meu filho, e não por méritos. O caminho para a frustração começa na aceitação gradual da negligência. A aceitação da negligência nos traz frustrações. É um processo psicológico estimulado na mente do trabalhador do bem, que excede nas condições em benefício próprio, através da alegação de necessidades pessoais, relaxa na conduta em excessiva ocupação consigo próprio, tornando-se esbanjador dos recursos celestes do tempo e das regalias materiais. Raros sabem utilizar tais benefícios como oportunidades para trabalhar, servir, aprender, amar, com tanto mais de intensidade. Faremos uma visita educativa no intuito que
avalie esta senda útil do aprendizado humano. Professor, por que a existência de quartos separados? O que delimita a visão entre as alas, o que delimita a divisão entre as alas é o desejo constante de cooperar. A grande maioria neste local fala em méritos pessoais. Quer ser servido. Neste clima, alguns chegam ao despautério de fazerem cobranças. Então são convidados ao quarto próprio. Querem mordomias e vão tê-las. Depois de alguns dias, estarão deprimidos e são transferidos para o setor competente. Interessante, professor. Lamentável, eu diria, pois receberam tudo. E, no entanto, a grande maioria não perdeu a mania de mandar, exigir. Todos são espíritas? A maioria, meu filho. Temos alguns protestantes, outros líderes cristãos. Temos alguns protestantes e outros líderes cristãos. Sem dúvida, os espíritas são os que dão mais trabalho. Doutor Inácio pediu para procurá-lo. Alguma razão em especial, professor? Antes de incursões mais amplas, gostaria de deixar claro uma informação que lhe poderá ser útil. Visitaremos alas cujos pacientes se recuperam muito lentamente de dramas bem recentes. São dirigentes com fortes crises de depressão, em cursos, alguns deles em estados psicóticos. No geral, são doentes mentais graves, sob controle de medicamentos, terapias muito específicas. E por que não ficam nas alas restritas do subsolo? São histórias mais brandas. Muitos, aliás, passam por lá e continuam a tratar-se neste andar. Neste caso, a psicose ocorre depois da morte, ou se já havia se expressado questão do Marcondes. Nesse caso, a psicose ocorre mais depois da morte, ou se já havia expressado quando ainda no corpo físico. São psicoses tardias, Marcondes, ou seja, já se encontravam em estado latente, vindo a ser ativadas a partir das experiências infelizes, vividas nas regiões inferiores, nas quais estagiaram por longo período. Todos foram resgatados em penosas condições mentais. E agora, após pouco mais de um ano de tratamento, apresentam-se mais bem-humorados e dispostos a um diálogo.
terão facilidade de falar de seus dramas? É o que mais necessitam neste momento, Marcondes, com o objetivo de se aliviarem, desabafarem. Costumam repetir a mesma história. Repetem, sempre que há oportunidade. Você poderá perguntar à vontade, meu filho. Todos foram dirigentes? Não, foram líderes. Líderes espíritas, todos eles, considerando que o líder é todo aquele que influencia um grupo, possuindo ou não cargo hierárquico. Em comum, trazem o fracasso, nos seus projetos reencarnatórios. Não foram maus, Marcondes. Foram omissos. Pelo que aprendi com o Senhor, não existe fracasso. No sentido de ser irremediável, não existe falência. Irremediavelmente não existe falência. A consciência, entretanto, nunca deixa de cumprir a sua função orientadora e relembra-nos continuamente o que combinamos conosco mesmos antes do ingresso na vida física. E quando não queremos ouvi-la, novamente a negligência, professor. Nunca pensei sobre este tema à luz dos princípios espíritas. Jamais imaginava que adiar o bem que se pode fazer iria nos criar tanto embaraço. Mas de que maneira a negligência pode trazer alguém a esta situação? Alguns, meu filho, através das atitudes de falta de cumplicidade com o objetivo essencial da proposta espiritista, assumiram uma fé de superfície. Outros se devotaram aos compromissos. Todavia, ingressaram pelas artimanhas do personalismo em posições de supremacia, de donos da verdade, ostentando suas largas folhas de serviço. Sob fascínio do orgulho, estabelecem condutas preciosas nas quais sob o fascínio do orgulho, estabeleceram condutas preciosistas, nas quais pretendiam ser as referências, os baluartes, os ícones para a coletividade. As maiores ilusões se verificam nesses últimos. Fascinam-se com pontos de vista pessoais, estabelecendo excessivo apego às próprias convicções. Professor, como identificar mais claramente o ato de negligência? Em suas experiências, em ambas as situações, da falta de cumplicidade com o objetivo essencial
da proposta espírita ou os pavões do conhecimento. Em ambas estas situações, detectamos a negligência nos deveres de profundidade para consigo próprio e para com o próximo, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais ou movimento de adoração exterior. Repetindo, como identificar mais claramente o ato de negligência em suas experiências? Em ambas as situações, detectamos a negligência nos deveres de profundidade para com o próximo e para consigo mesmos, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais e movimentos de adoração exterior. Foram escravos da casa, escravos das práticas. Na casa adoravam a si próprios. Nas práticas supunham-se padrões a serem copiados. Em ambos demonstraram valor excessivo em sua forma de entender, em sua forma de interpretar, consolidando uma crença individual arrogante, inquestionável. E quando tal quadro era acompanhado de algum cargo excessivo, expressivo perante a comunidade, ampliaram ainda mais as chances ao personalismo, ampliaram a austeridade em suas formas de conceber o Espiritismo. São os novos doutores da lei, que encheram o cérebro de conhecimento com o qual pretendem ser autoridades sobre a imortalidade. Professor, foram trabalhadores de boa vontade? Todos, Marcondes, sem exceção. Não consigo entender, professor. Boa vontade, conhecimento, e não bastaram como quesitos de equilíbrio? Boa vontade e conhecimento não bastam como quesitos de equilíbrio, Marcondes. Sem eles, a boa vontade e o conhecimento, evidentemente, não teremos as condições necessárias no campo exterior para a manutenção de nossas tarefas. Entretanto, somente com boa vontade e conhecimento, não efetivamos serviços de profundidade da alma nas escaladas da renovação interior. Além de boa vontade e informação, é imperiosa, é necessário, meu filho, a aquisição da consciência sobre as nossas necessidades espirituais e dos seus respectivos caminhos de superação a serem adotados. Repetindo, sem eles, evidentemente, não teremos as condições necessárias no campo exterior para a manutenção de nossas tarefas.
Entretanto, somente com eles, somente com conhecimento e boa vontade, não efetivamos os serviços de profundidade da alma nas escaladas da renovação interior. Além da boa vontade e da informação, é imperioso a aquisição da consciência sobre as nossas necessidades espirituais e dos seus respectivos caminhos de superação a serem adotados. De outra maneira, meu filho, seremos operosos no bem alheio. Defendemo-nos do contrário, meu filho. Seremos operosos no bem alheio, defendendo-nos das horas vazias e da obsessão, sem edificar na intimidade as defesas morais, as experiências indispensáveis para galgar a vitória sobre mazelas milenares. Repetindo, do contrário, seremos operosos em relação ao bem alheio. Defendemo-nos das horas vazias, da obsessão, sem edificar na intimidade as defesas morais, sem edificar as experiências indispensáveis para galgar a vitória sobre as mazelas, as nossas mazelas milenares. Mazelas, diga-se de passagem, que jamais serão vencidas somente com movimentos de rotina nas abençoadas tarefas das quais participamos. Mais que voluntariado, urge o compromisso de elevação pertinente, persistente, diário, em todos os instantes da existência, ultrapassando o campo das doações espontâneas em horas marcadas. Repetindo, mas elas, diga-se de passagem, que jamais serão vencidas, somente com movimentos de rotina nas abençoadas tarefas das quais participamos e teremos que participar. Mais que voluntariado, urge o compromisso de elevação persistente, diário, em todos os instantes da existência, meu filho, ultrapassando o campo das doações espontâneas em horas marcadas. Para entender melhor, professor, gostaria de saber se esse andar inteiro é dedicado aos dirigentes. Na verdade, Marcondes, para os dirigentes é reservada a área maior. Consideramos como dirigentes todo aquele líder em nome da mensagem cristã. Assim, temos 2 andares no subsolo para casos mais graves e 5 andares acima do nível térreo para continuidade nos tratamentos. Os 7 andares compõem um dos braços do hospital. Ao todo, temos 35 andares distribuídos em 5 braços, à semelhança de um catavento
Lembra do exemplo que usei na palestra? Cada pá do moinho é um pavilhão visto de cima. E as bases, duas colunas de sustentação, são corredores de entrada e saída no andar, subsolo 2, o mais perto das vibrações terrenas. É onde se encontram os portais. E por que um pavilhão especificamente para dirigentes? Para facilitar os serviços e melhor proveito dos próprios pacientes que guardam vivências semelhantes. Mesmo tendo fracassado em seus planos, obterão algum mérito de serviço prestado? Sem dúvida, Marcondes. O bem sempre oferece algum tipo de fruto. Trabalham muito, trabalharam muito e não perderam os seus méritos. Contudo, pelo fato de não haverem sanado suas contas com a própria consciência, descuidando do compromisso primordial de transformação interior, de evolver-se sobre si próprios, não fizeram todo o bem que poderiam, que deveriam. Eis a maior negligência. Tal referência tocou profundamente a Marcondes, que se calou. Professor Cícero acresceu. Os casos aqui presentes são dos que se mantiveram sempre distantes ou chegaram a distanciar-se dos deveres essenciais a que concita o Evangelho. Amor a Deus, ao próximo e a si próprio. Foram enriquecidos pela caridade, o desejo de melhora junto às tarefas de amor no centro espírita, onde jamais deveriam ter se afastado completamente. Após as oportunidades de promoção que foram recebendo para gerir interesses coletivos, só tiveram tempo e atenção para assuntos e problemas atinentes aos eventos, relações convenientes, cerimônias, planos de hegemonia, os quais tomaram como sendo missões a eles confiadas pelo Altíssimo. As explicações claras do benfeitor não deixaram dúvidas. Marcondes passou a refletir nas tarefas de amor junto ao centro espírita, ao qual atuou por anos a fio na cidade Goiânia. Suas atividades revelaram-se agora em sua mente como sublime avalista do relativo estado de tranquilidade e equilíbrio. Desejando continuar a entrevista sobre os sábios conceitos do professor, indagou: que função primordial têm os dirigentes para o progresso do movimento espírita?
As explicações claras do benfeitor não deixaram dúvidas. Marcondes passou a refletir nas tarefas de amor junto ao centro espírita, no qual atuou por anos a fio na cidade Goiânia. Suas atividades revelavam-se agora na sua mente como sublime avalista do relativo estado de tranquilidade e equilíbrio. Desejando continuar a entrevista sobre os conceitos sábios do professor, Marcondes indagou: que função primordial têm os dirigentes para o progresso do movimento espírita? São os vanguardeiros, Marcondes. Determinam linhas de pensamento, portanto, tornam-se referências de ação em maior ou menor escala. Quaisquer movimentos humanos que se prezem devem preparar bem os seus líderes. A função de sua participação junto às comunidades, sob a sua condução, é de vital importância para o progresso, para a ordem. Em todos os tempos da humanidade, os líderes constroem a história, esculpem rumos, definem futuros. O movimento em torno das ideias espíritas precisa fazer algo pelos seus condutores com urgência. Embora, com toda franqueza, meu filho, não tenhamos visto até agora muitas manifestações nesse sentido. Os condutores das ideias espíritas fazerem algo pelos seus condutores, isto com urgência. Tínhamos esperança de que líderes agrupados em torno do Pacto Áureo fossem sensíveis, corajosos, em investimentos sólidos nesse sentido. No entanto, passados alguns anos de compromisso solene de unificação, firmado em 5 de outubro de 1949, constatamos muitas iniciativas de valor, sem prioridade na formação de mentalidades coerentes, sem formação de mentalidades fortes, junto àqueles que de fato moldam o movimento espírita. Repetindo, tínhamos esperanças de que os líderes agrupados em torno do Pacto Áureo fossem sensíveis e corajosos em investimentos sólidos nesse sentido. No entanto, passados alguns anos do compromisso solene de unificação, firmado em 5 de outubro de 1949, constatamos muitas iniciativas de valor sem prioridade na formação de mentalidades coerentes, mentalidades fortes, junto àqueles que, de fato, moldam o movimento espírita. O meu irmão teve vivências desagradáveis junto à direção da unificação, quando na carne deixei o corpo físico aproximadamente 1 ano antes da formação do Pacto Áureo, presenciando pruridos de hegemonia que muito me preocuparam já naquela época. Sempre fui contrário ao conceito institucional de unificação, vindo a ter severos episódios de desentendimento junto aos líderes nacionais, regionais, no intuito de operarmos no campo da coesão das almas,
e não na coesão de instituições. Repetindo, deixei o corpo físico aproximadamente um ano antes da formação do Pacto Áureo, presenciando pruridos de hegemonia que muito me preocuparam já naquela época. Sempre fui contrário ao conceito institucional de unificação, vindo mesmo a ter severos episódios de desentendimento junto a líderes nacionais, regionais, no intuito de operarmos no campo da coesão de almas e não na coesão de instituições. Hoje, com alguns decênios do meu retorno ao mundo espiritual, já repensei algumas iniciativas tomadas por mim na vida física quanto à formação, quanto à forma de execução. Contudo, a essência das ideias que defendi torna-se cada dia mais necessária e urge à seara. Repetindo, sempre fui contrário ao conceito institucional de unificação, vindo mesmo a ter severos episódios de desentendimento junto a líderes nacionais e regionais, no intuito de operarmos no campo da coesão de almas e não de instituições. Hoje, alguns decênios do meu retorno ao mundo espiritual, a pátria da verdade, já repensei algumas iniciativas tomadas por mim na vida física, quanto à sua forma de execução. Contudo, a essência da ideia que defendi torna-se cada dia mais necessária e urgente. Professor, que iniciativas seriam essas? Conforme assevera Jesus, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Os dirigentes espíritas devem priorizar o quanto antes no plano físico uma campanha de humanização na seara. Sem proximidade humana, sem o respeito ao outro. Vamos lá, repetindo. Tá certo. Sem proximidade humana, sem o respeito ao outro, sem a fraternidade, sem a convivência saudável, jamais teremos união, concórdia. A alma de qualquer movimento cristão. Proximidade humana, respeito, fraternidade, convivência saudável. Os apontamentos do professor instigavam a curiosidade de Marcondes. Contudo, considerando a hora, Marcondes foi convidado aos deveres do amor. Fizeram uma contrita prece e dirigiram-se à ala, em pauta para aquela noite de aprendizado. Marcondes mostrava-se estarrecido para ver. Marcondes mostrava-se estarrecido por ver os quadros mentais em que se encontravam
homens, mulheres, jovens, tiveram a oportunidade de ter em mãos os talentos do Espiritismo. No entanto, os enterraram pelo medo de assumirem responsabilidades maiores na vitória de si mesmos. Cícero deixava-o à vontade e observava com muita atenção. A certa altura disse: o tratamento espiritual de toda alma frustrada em seus projetos reencarnatórios é a esperança. Na Terra, comenta-se com exatidão que a esperança é a última que morre. Aqui nosso lema é: a esperança, Marcondes, deve ser a primeira a renascer na alma frustrada. Depois disso, partimos para a conquista em outros patamares emocionais. Repetindo, o tratamento espiritual de toda alma frustrada em seus projetos reencarnatórios deve ser a esperança. Na Terra, comenta-se com exatidão, Marcondes, que ela é a última que morre. Aqui o nosso lema é: a esperança deve ser a primeira a renascer. Depois disto, partimos para a conquista em outros patamares emocionais. Esperança alicerce para outros patamares emocionais. O nome deste nosocômio: esperança. Sem esperança, a alma é morta. Esperança é o filete divisor entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia divina conforme as escolhas de cada um. Quando vemos novamente o sorriso na face destes corações que sucumbiram sob o peso da ilusão, entendemos que ainda existe o ensejo, a oportunidade de recomeço. Um ótimo sintoma de recuperação. Repetindo, o tratamento espiritual de toda alma frustrada em seus projetos reencarnatórios deve ser a esperança. Na Terra, comenta-se com exatidão que a esperança é a última que morre. Aqui nosso lema é: a esperança deve ser a primeira a renascer. Depois disso, partimos para a conquista em outros patamares emocionais. Reacender a esperança e depois a conquista, o evolver-se subsequente. Sem esperança, a alma é morta, Marcondes. Esperança é o filete divisor entre o cumprimento da justiça e a ação da misericórdia conforme as escolhas de cada um. Quando vemos novamente o sorriso na face desses corações que sucumbiram sob o peso da ilusão, entendemos que ainda existe o desejo de recomeço, um ótimo sintoma de recuperação. O remorso, Marcondes, é a linha divisória entre o homem velho e a retomada.
de ascensão. E a esperança é ter aquela alma morta vicejando para novo alvorecer. Professor, então a doença mais grave neste setor seria a desesperança? Não é bem assim. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. As almas aflitas, sem rumo, encontram na compaixão a excelsa aventura de recomeçar. Então é a nossa doação, o nosso amor, que enseja a esperança no coração alheio. O sentimento de culpa, fracasso, inferioridade, abandono, precisam ser supridos pela expansão da tolerância. Repetir. Então a doença mais grave neste setor seria a falta de esperança? Não é bem assim, Marcondes. Onde floresce a misericórdia, brota a esperança. Misericórdia gera esperança. As almas aflitas, sem rumo, encontrando a compaixão, tem a excelsa aventura de recomeçarem. O sentimento de culpa, fracasso, inferioridade, abandono precisam ser supridos, receberem bálsamo. A tolerância. Sem isso, o mundo será uma eterna fonte de cobranças, impiedade. Cobranças, impiedade, instrumentos da justiça. E a esperança é a linha divisória entre a justiça e o socorro que cada um de nós, que todos nós devemos ensejar aos nossos irmãos da retaguarda. A bondade é a semente da paz. Qual de nós não carece de um colinho? Qual de nós, sob a luz da oração, não mendiga um naco de piedade nas nossas quedas, no ensejo de nossas lutas? A mais grave doença das almas, nessas almas, chama-se vício de prestígio. Vício de prestígio? Sim, Marcondes. Uma doença milenar que acomete a maioria esmagadora das almas vinculadas à sublime escola da terra. Seu princípio básico é a necessidade de ser amado. Algo divino, natural, nas leis da vida. Entretanto, surge uma viciação e doença a partir do instante no qual a vontade tornou-se impotente para dominar esse sentimento ao longo dos tempos, transformando-se em exigência,
em paixão escravizante da mente, em variados processos de egocentrismo. Sua origem, o egoísmo. Repetindo. Qual de nós não carece de colo paternal? Qual de nós, sob a luz da oração, não mendiga um naco de piedade nas nossas lutas e nossas quedas? A mais grave doença das almas chama-se vício de prestígio. Sim, Marcondes, uma doença milenar que acomete a maioria esmagadora das almas vinculadas à sublime escola da Terra. Seu princípio básico é a necessidade de ser amado. Algo divino e natural nas leis da vida. Ser amado é algo divino, natural nas leis da vida. Entretanto, surge como viciação. Ser amado, vício. E doença a partir do instante na qual surge a vontade do instante na qual a vontade tornou-se impotente para dominar esse sentimento ao longo dos tempos, transformando-se em exigência, paixão escravizante da mente em variados processos de egocentrismo. Sua origem é o egoísmo. O imperioso desejo de ser amado manifesta-se, nesse caso, em impulsiva necessidade de ser admirado, de ser destacado, de ter a reputação pessoal, de ser notado, atendido em seus caprichos pessoais. Forma-se então um psiquismo propenso a gerar correntes mentais centrípetas em regime de circuito fechado sobre si mesmo, desarmonizando, pouco a pouco, o sistema afetivo do ser. Nesta óptica, nossos profissionais da ciência psíquica adotam por aqui uma classificação para além dos padrões científicos da Terra, considerando como principais expressões psicopatológicas o personalismo, a inveja, o ciúme, a insegurança, a indiferença, a apatia, a prostração, o melindre, a revolta e outras manifestações com as quais o egoísta age em meios ou nos meios em que estagia em sua caminhada espiritual. Repetindo. Vício de prestígio, professor, é uma doença milenar que acomete a maioria esmagadora das almas vinculadas à escola, à sublime escola Terra. Seu princípio básico, vício de prestígio, é a necessidade de ser amado. Algo divino, algo natural nas leis da vida, desejar ser amado. Entretanto, surge como viciação e doença a partir do instante em que a vontade tornou-se impotente para dominar esse sentimento ao longo dos tempos, transformando-se em exigência, paixão escravizante da mente em variados processos de egocentrismo. Sua origem, nesse caso, em
Vício de prestígio, sim, uma doença milenar que acomete a maioria esmagadora das almas vinculadas à sublime escola da Terra. Seu princípio básico é a necessidade de ser amado, algo divino e natural, as leis da vida. Entretanto, surge como viciação, torna-se doença a partir do instante no qual a vontade se torna impotente para dominar o sentimento. Este sentimento, querer ser amado, exigir ser amado, isso, no decorrer dos tempos, transforma-se em exigência, paixão escravizante da mente, em variados processos de egocentrismo. Sua origem é o egoísmo. O imperioso desejo de ser amado manifesta-se, neste caso, vício de prestígio, em impulsiva necessidade de ser admirado, de estar em destaque, de ter sua reputação exposta, notoriedade e ser atendido em seus caprichos pessoais. Forma-se então um psiquismo propenso a gerar correntes mentais. Veja bem que interessante essa aula aqui. Forma-se então um psiquismo mental, um psiquismo propenso a gerar correntes centrípetas em regime de circuito fechado sobre si mesmo, desarmonizando paulatinamente o sistema afetivo do ser. Nessa óptica, nossos profissionais da ciência psíquicas adotam aqui uma classificação para além dos padrões científicos da Terra, considerando como principais expressões psicopatológicas o personalismo, a inveja, o ciúme, a insegurança, a indiferença, a apatia, o melindre, a revolta e outras manifestações com as quais estagia o egoísta em sua caminhada espiritual. Marcondes. Este vício manifesta-se entre os dirigentes espíritas. O professor apenas abriu os braços, juntou as mãos espalmadas num movimento de respeito e piedade. Veja o resultado, Marcondes. A colheita é feita conforme a plantação. Os enfermos deste pavilhão encontram-se como que uma espécie de transtorno afetivo não catalogado pela psiquiatria humana. O ex-dirigente olhava com piedade para aqueles corações acamados. Eles pareciam não o perceber. Tamanho estado de alheiamento. Continuou o professor. São casos processados a partir de uma inadequação de sentimentos, devido ao acentuado nível de indiferença dos que optam pelo
estranhável amor institucional. Amam mais aos cargos que a doutrina. Amam mais aos cargos que ao próximo. Um estado mental que poderia ser chamado de delírio de grandeza assinala os nossos assistidos. Esse vício é alimentado pelo orgulho que afeta a imaginação da criatura, levando-a a formar uma imagem idealizada sobre si próprios. Um falso autoconceito, um exacerbado valor de si próprios, com o qual passa a fascinar-se. Tais estados de desalinho favorecem as fixações mentais do monoideísmo, levando a criatura a variados quadros de angústia, perturbação após a morte. A pátria da verdade, onde se quebram todas as máscaras, se nas regiões umbralinas, se da boca de Jandira se sabe das nossas verdades escondidas, das nossas verdades não observadas por nós mesmos, escondendo-as de nós mesmos, que dirá então dos planos mais altos. Coadjuvando este estado psíquico, encontram-se as reminiscências de outras existências corporais. É interessante. Coadjuvando esse estado psíquico, encontram-se as reminiscências de outras existências corporais em que a alma habituou-se a ser reverenciada, aplaudida, devido às posições, destaque social, cultural, aqui estagiaram, aqui e ali. Somam-se a isto muitas companhias espirituais sedentas dos eflúvios do elogio, das sensações causadas pelas futilidades do realce, ou ainda pelo prazer do reconhecimento pessoal, intensificando a dependência do prestígio. Muita vez, esses acompanhantes espirituais são adversários ferrenhos da causa da doutrina, que deterioram quanto podem a autoestima do encarnado e insuflam-lhe a frustração, para que a vítima procure compensações em experiências de prazer fugidio, ou na posse de alguma forma de vantagem pessoal, tombando assim em seus ardis. Professor, e por que os dirigentes espíritas estão carregando para cá esses quadros graves doentios? Por suporem-se grandiosos demais, quando deveriam sentir-se apenas como aquele que enverga maior cota de responsabilidade sobre os ombros, com o dever de ser exemplo para todos. Repetir.
E por que os dirigentes espíritas estão carregando para cá esses quadros graves, doentios? Por suporem-se grandiosos demais, quando deveriam apenas sentir-se como aquele que enverga maior cota de responsabilidade sobre os ombros. E aqui a gente lembra do Chico, né? Quem sou eu? Deveriam sentir-se apenas como aquele que enverga a maior cota de responsabilidade sobre os ombros, com o dever de ser o exemplo. Esqueceram a recomendação sábia do Mestre, que dizia, onde se diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser fazer-se grande seja o serviçal, e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro seja o servo. O conhecimento espírita não lhes tem sido bastante para renovar a conduta de vida. Repetindo, o conhecimento espírita não lhes tem sido bastante para renovar a conduta de vida. Além do que, sem a humildade, sem nos colocarmos frente a frente, nariz a nariz, peito a peito com a nossa realidade, com a nossa verdade legítima, jamais transformaremos a nós mesmos, jamais estabeleceremos motivo e métodos para mudanças. Se os irmãos de ideal não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta. Repetindo, se os irmãos de ideal não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta, guardando no imo próprio a alegria pelo simples ato de servir, sucumbirão inevitavelmente ante estas ciladas sutis do orgulho. Novamente, se os irmãos de ideal, se os espiritistas não começarem a se ver como doentes em busca da alta, em busca da cura, não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta, guardando em si a simples alegria. Nossa, uma cacetada, viu? Se os irmãos de ideal não começarem a se aceitar como doentes em busca de alta, guardando no imo de si a alegria pelo simples ato de servir. Alegria pelo simples ato de servir. Alegrar-se pelo serviço, pela oportunidade do trabalho. Hão de sucumbir, inevitavelmente, ante as ciladas sutis do orgulho. A santidade de superfície é um engano. É um engano, Marcondes. Engano em juízo próprio. Quem não dá conta de renovar-se o quanto deveria, precisa assumir humildemente sua condição. Repetindo, a santidade de superfície é um engano em juízo próprio.
em prejuízo a si próprio. Quem não dá conta de renovar-se tanto quanto deveria, precisa assumir humildemente sua condição. Pedir ajuda, adequar o foco, adequar o esforço, seguir adiante. Livrar-se do mau hábito de fazer cena. Livrar-se do ato de fazer cena. De tentar representar diante da consciência. Representar diante da consciência para que ela se cale por um tempo, muitas das vezes, para que aguardemos o florescer do joio. Então fazer cena, parar com isto, bem como querer enganar a consciência em representações. Não há como enganar-se em definitivo. A consciência cumpre sempre o seu papel. E depois do serviço de colocar-nos na insignificância a qual estagiamos, surge a esperança, através da solidariedade fraternal dos irmãos ascensos, dos irmãos de vanguarda, para que de nossa parte tenhamos força, coragem, lucidez para empreender as necessárias mudanças. A próxima lição é o capítulo 21, lição áurea, página 223. Será motivo da nossa leitura no próximo encontro. Senhor Jesus, hoje aprendemos que fazer cena para nós mesmos, tentar enganar a própria consciência, é dar murros ao vento. Ela faz o seu serviço de nos colocar exatamente na insignificância onde estagiamos. Arrependimento tardio, mas arrependimento. Com toda a sequela dos eventos e da noção do trabalho por fazer e do tempo perdido. Somos imortais. Sempre há um recomeço, uma nova história. Então sigamos em frente e não tentemos enganar os olhos de Deus. Essa sublime tarefeira da verdade que jaz, que vive, que impera em cada um de nós. Mais importante que qualquer trabalho exterior, muito embora tudo isso seja o advogado de
de nossas súplicas. O mais importante é a nossa ascensão, sendo sinceros para conosco mesmo. Somos a essência do Pai. A verdade divina. Como querer tentar encenar, fantasiar, iludir a nós mesmos. É nos cansando, nos exaurindo destes caminhos equivocados e de intenção pura, de coração sincero, moído, torturado pelas consequências, pelas dores de nossos equívocos, que olhamos para o alto e para nós mesmos e dizemos: chega, agora quero a orientação de quem pode, de quem sabe. E o nosso modelo guia, nossa referência é o amor, vivenciado, desejado, esclarecido, vivenciado, para que nós, espelhando neste amor vivo, esta experiência inconfundível apresentada pelo Nazareno, é que nós nos espelhamos. Somos gotas no oceano, grão de areia no deserto, pirilampos em meio aos sóis cósmicos. Por que querer ser mais? Chegaremos lá. E quando lá chegarmos, dizem as informações atuais de tantos caravaneiros da evolução que Jesus tem 13 bilhões de anos, se cristificou, se tornou um espírito puro, se cristificou e nos deu exemplo da lei maior, que Ele é o tutor, o responsável pelo destino da Terra desde a sua criação, que o tamanho vibracional da Terra tem o tamanho de sua aura. E que Ele também é o Cristo de mais 4 outros orbes. Então, Yahshua Ben Yosef, a figura que conhecemos, humanamente dizendo aqui na Terra, é o Cristo de Deus, uno com o Pai, que nos convida a ser uno com Ele, para que possamos, através dessa sua seiva divina que nos insufla, realizar o que Ele realizou, a começar da realização da nossa própria mudança um degrau acima. A Terra vai ascender de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Outros para mundos mais evolutos. A Terra já saiu
de mundo primitivo, se o próprio orbe tem esses rasgar dos véus, que dirá nós outros, centelhas oriundas do amor, da verdade, do poder. Podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais, se quiserdes. E em nossas conjecturas, imaginamos se Jesus, se Yahshua, tem 13 bilhões de anos, nosso irmão mais velho, e os outros Cristos com 30, 300, trilhões de anos. O Pai sempre existiu, há de eterno, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, além da compreensão do nosso tempo e espaço. Temos irmãos muito velhos, muito antigos, que tutelam, que amparam o nosso próprio Cristo. Como avaliar a nossa posição? Como avaliar-nos nessas hipocrisias perante a própria consciência, que é a voz de Deus em nós? Querer enganar Deus? Querer enganar-nos? Para quê? É muito mais fácil reconhecer a própria insignificância. E a gente se diz que se Jesus tem 13 bilhões de anos e outros Cristo com 300 bilhões de anos, Jesus olha para esses seres co-criadores que não temos ideia da sua extensão, de suas conquistas, de seu poder, conhecimento, bondade, amor. Sabemos apenas que a solidariedade é a lei, a nos tutelar a todos, que partimos da vontade e do amor do Pai de nos permitir viver. Somos eternos, dependentes deste amor, chegando ao ponto de viciar-nos no amor alheio, esquecendo que o realizar amando sustenta aquele que ama. Mas onde estagiamos é assim. Locupletarmos-nos do próprio amor é a divina senda a perseguir. Amarmos, doarmos, fazermos, realizarmos, a começar da própria melhor. Diante dessas reflexões, Jesus, amado, com as necessárias desculpas por usá-lo como argumento, quem somos nós? Filhos de Deus, co-criadores, espíritos em evolução. Então, comecemos onde estamos e caminhada à frente.
obrigado pela oportunidade